A paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande a tua fidelidade. Pai querido e Pai amado, queremos te pedir perdão e misericórdia. Te agradecer, Senhor, pela tua graça sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigada, Senhor, pela tua compaixão. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Nos ajude, Senhor, a caminhar contigo, Senhor, em retidão, em gratidão, em temor, em obediência, Senhor. Em nome de Jesus, que nós venhamos te reconhecer em todos os nossos caminhos, Senhor, nos apropriando da tua presença. Nos envia o teu Espírito Santo e nos conduz em toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios 3, a partir do 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Glória a Deus. Amém, Jesus. A palavra nos dá conselhos, palavras de sabedoria. Confie no Senhor de todo o seu coração. Ou seja, todo o centro da nossa vontade vai estar voltado para a palavra do Senhor, para aquilo que o Senhor tem falado para cada um de nós. Que a palavra do Senhor é a verdade sobre as nossas vidas. A todos os momentos nós estamos pensando, idealizando, realizando, planejando, que a gente não venha se apropriar do nosso próprio entendimento, do nosso próprio conselho, que o nosso raciocínio esteja fundamentado naquilo que o Senhor está falando para nós, que a gente não venha se apropriar das nossas próprias decisões, das nossas próprias conclusões, porque isso acontece muito mediante as circunstâncias, né? O primeiro olhar, né, é que é se tirar da conclusão. E o Senhor está falando para a gente não se apropriar do nosso próprio entendimento. Porque diante das circunstâncias, diante das situações, aquilo que se ouve, ou aquilo que se vê, ou aquilo que se sente, tira-se dali uma conclusão. E o Senhor está dizendo para a gente não se apropriar desse entendimento. Porque as primeiras coisas a ser influenciada é a mente, é a alma e o coração. E o Senhor pede para eu e você se voltar para a palavra. O que é que a palavra está dizendo em relação a essa situação? Por isso que a gente deve se apropriar da palavra que é a verdade. Quando o ser humano ele passa por um momento de dificuldade, né, a primeira coisa que se é influenciada são as emoções. E dependendo do que se sente, acaba influenciando em decisões precipitadas, ou em tristezas, ou em melancolias, em angústias, em iras. E a gente tem que tomar cuidado com isso. E diante das reações naturais, o Senhor nos ensina a não nos alimentarmos dela. A palavra do Senhor nos diz de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. O Senhor nos ensina a nos submetermos à sua palavra, que isso consiste a amar a Deus, e também uma forma de nos protegermos e vivermos no Espírito. E a gente tem que tomar cuidado com isso, com essas conclusões, com o próprio entendimento. Porque o ser humano ele é acostumado a se apropriar da própria razão, segundo aquilo que ouve, que vê, ou que sente, ou que vive. Mas o Senhor ele nos ensina a não viver por este caminho, mas confiar nele de todo o nosso coração.
reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Eu preciso reconhecer que a palavra do Senhor, diante dessa situação, é a verdade. E eu preciso me apropriar dela. Que a palavra do Senhor seja o alicerce para as nossas vidas, em pensamentos, em atitudes, em palavras, em decisões. Se volte para o Senhor de todo o nosso ser, reconhecendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós caminhamos com Jesus Cristo, nós vamos agora ser conduzidos pelo que a palavra dele nos diz, porque para cada realidade da nossa vida, Jesus ele tem a verdade. E o Senhor não quer que a gente viva por nós mesmos, que a gente não se baseie em nosso próprio entendimento, que a gente o reconheça em todos os nossos caminhos, porque dessa forma ele endireitará as nossas veredas. O que é que reconhecer em todos os nossos caminhos? É reconhecer que para cada situação das nossas vidas, o Senhor ele nos dirige na sua verdade. Eu preciso reconhecer que o Senhor ele precisa estar me conduzindo, me aconselhando, me ensinando em todas as áreas da minha vida, porque ele vai endireitar. Isso quer dizer que mediante as nossas situações de dificuldades ou não, nós precisamos colocar diante do Senhor, porque ele terá uma resposta. A palavra do Senhor nos diz que o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Não posso mais me basear segundo aquilo que eu acho, segundo aquilo que eu sei, porque a palavra é a verdade. E o Senhor quer que a gente ande segundo a palavra dele. A palavra do Senhor nos diz que havia uma viúva em Sarepta, que ela estava em um estado de escassez, de pobreza. Mas o Senhor mandou o profeta Elias à casa daquela mulher, o ordenando, dizendo que ela o alimentaria. E quando Elias chegou à casa desta viúva, ela estava pegando alguns gravetos. E ele disse: pegue um pouco de água. Enquanto ela ia pegar a água, ele também pediu pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão em casa. Tenho somente um punhado de farinha que sobrou no jarro e um pouco de azeite numa botija. Eu estava recolhendo alguns gravetos para levar para casa e preparar uma última refeição. E depois de comermos, meu filho e eu vamos esperar a morte. Então a situação que aquela mulher ela estava vivendo, né, confrontando ali com a sua alma, com a sua emoção, com o seu coração, com a sua mente, fez com que ela se apropriasse de sentimentos, de pensamentos e de palavras. Foi tanto que ela disse que ela ia fazer a última refeição com o filho dela. Mas o Senhor, ele nos ensina a viver por meio de Jesus, a nos apropriar da fé em Jesus, da fé na palavra de Deus, para que a gente venha viver o que está na palavra, para o nosso próprio bem, para que a gente venha ser resgatados de situações adversas e viver o que Deus tem de fato para cada um de nós, que provém da palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Venha confiar no Senhor de todo o nosso coração. O que isso quer dizer? Que em meio às nossas dificuldades, a gente vai para a presença. A gente vai para o Senhor e Ele nos dá a sua palavra que nos acrescenta a fé, acreditando não naquilo que nós vivemos, vemos ou ouvindo, mas na sua palavra. Mas o que Deus tinha para aquela mulher estava vivendo uma realidade, mas Deus tinha uma verdade para ela. Deus tinha enviado provisão por meio de Elias. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará,
e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Que o Senhor revela a palavra: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Glória a Deus. O que essa palavra nos ensina? Que a gente precisa se apropriar da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade e ela muda circunstâncias. Permanecer fiel ao Senhor, fiel à sua palavra, não tomando decisões fora da vontade do Senhor, tendo o temor do Senhor. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. E a palavra do Senhor ela acaba nos protegendo as nossas emoções, protegendo o nosso coração. Isso aqui o Senhor nos fala que nos dará saúde para o corpo e vigor para os ossos, porque nós vamos nos proteger das melancolias, das tristezas, da ira, né, do furor, das melancolias, enfim, tantas coisas que as emoções elas podem causar, né? Então, o Senhor nos instrui nesta palavra a confiar nele de todo o nosso coração, a não nos apropriar do nosso entendimento, do que vemos, do que sentimos, do que ouvimos, das circunstâncias. A importância da gente confiar no Senhor e é isso que acontece quando nós nos apropriamos da palavra do Senhor e não de nós mesmos. O Senhor, ele cumpre a palavra dele, porque a palavra do Senhor diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. E é dessa palavra que nós devemos nos apropriar, em nome de Jesus. Foi isso que aconteceu com Jairo. Quando Jairo, ali em meio à adversidade com a filha dele, ele foi chamar Jesus. Mas alguns que vieram da casa de Jairo, chegou e disse: por que incomodas o mestre? A sua filha está morta. E aquilo ali afrontou as emoções de Jairo. E quando Jairo chegou na casa dele, aquele povo já estava em alvoroço, em clima de luto. Mas o Senhor resgatando Jairo mais uma vez com a sua palavra: não temas, crê somente. É isso que a palavra nos faz, ela nos resgata. A palavra do Senhor diz: o meu justo viverá pela fé. Que hoje sejamos, em nome de Jesus Cristo, resgatados pela palavra do Senhor. Que a gente venha guardar o nosso coração, em nome de Jesus Cristo, na palavra do Senhor, meditando nela dia e noite, sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Louvando, glorificando ao Senhor, acrescentando a nossa fé. Por isso que nós precisamos estar presentes na palavra do Senhor, na presença do Espírito Santo, nos aconselhando, nos instruindo, nos fortalecendo. A palavra de Deus é a verdade. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai querido, queremos te agradecer e te louvar. Que mentes, almas, vidas e corações, meu Deus, venham se apropriar da tua palavra neste dia. Que situações, Senhor, que circunstâncias venham ser mudadas pelo poder da tua palavra. A palavra do Senhor nos diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Senhor, obrigada pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, que enfermos venham ser curados, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que os doentes venham ser sarados, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que mentes e almas e corações venham ser libertas da opressão, da melancolia, da preocupação, da ansiedade, da ira, da impaciência. Que a gente venha se apropriar de fato da tua palavra, que é a verdade. Em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua misericórdia. O Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.